Olá, galerinha! Tudo bem? Começando mais uma aula online. A reflexão de hoje traz o seguinte: tratemos de discernir juntos o que é certo e de aprender o que é bom. Jó 34:4. Com essa mensagem positiva, convido vocês a assistirem ao vídeo onde estou trazendo a correção das atividades da aula anterior. Vamos lá, então? Vamos lá, galerinha dos sextos anos, mais uma correção. Primeiro exercício, resolva sem armar a conta. Lembrando da nossa regrinha prática, multiplicação, vamos para a direita, ok? Vamos para a direita. E na divisão, vamos para a esquerda, tá bom? Então, aqui nós vamos resolver primeiro o exercício. 0,9 vezes 10, vamos caminhar uma casa para a direita, que vai dar 9. 0,8 vezes 100, então, vezes 10, 10 tem só um zerinho, então caminhamos apenas uma casa, apenas um número. Aqui, 100 tem dois zerinhos, vamos caminhar dois números. E aí tem que acrescentar zero, né, professora? Isso mesmo. Aí precisa acrescentar zero. Estão vendo aqui, ó, caminhou. Era 0,8, né? Então, caminhou uma, duas. Aí pode ficar 80,0, caso você tenha colocado assim? Também pode ficar 80,0, tá? Então, eu já expliquei isso na outra aula. O mais utilizado, o que é mesmo? Apenas o 80. Isso, só que se ficar 80,0 também está correto, tá? Aqui, 0,309 vezes 1.000. 1.000 tem 3 zeros. Caminha 3 números. Isso, então aqui, ó. 1, 2, 3. Resposta, 309. Continuando. 0,314 vezes 100. 100 tem 2 zeros, caminha 2 números. Isso, então aqui, ó, um número, 2 números e aqui fica a sua vírgula. Então, resposta 31,4. Agora, no exercício E, nós temos divisão. A professora deixou destacado, então presta muita atenção, porque divisão a gente volta para a esquerda. Até agora estávamos indo para a direita. Agora, divisão, a gente vai vir para a nossa esquerda, ok? Então, aqui, 3,5 dividido por 10. Volta apenas um número. Isso, então, estava aqui, ó, entre o 3 e o 5. Volta apenas um número. Estão vendo? Nós estamos vindo para a esquerda, porque é divisão, tá bom? E aí tem que acrescentar zero. Isso, por isso que fica aqui, ó, 0,35. Continuando. 315,8 dividido por 100. 100 tem 2 zeros, caminha 2 números. Isso, a vírgula estava aqui, ó, um número, 2 números. Aí, ó, 3,158. Dividido por 100. 2 números. Isso. Cadê a vírgula? Quando a vírgula não aparece, ela está no último número. Então, vai voltar 2 números, ó. Um número, 2 números, 3,68. Agora, dividido por 10, apenas um número. Isso, então, 3,3. Dividido por 1.000, 3 números. Muito bem. A vírgula estava aqui, entre o 8 e o 3, vai voltar um número, 2 números, 3 números. E tem que acrescentar o zero. Isso, então 0,4283. Continuando. Uma companhia de telefonia celular cobra 45 centavos por minuto de ligação. Qual será o valor da conta após 100 minutos? Ó, após 100 minutos. Então, precisa multiplicar por 100, porque você sabe que é 45 centavos por minuto, como a professora já destacou aqui para você. Então, para você encontrar o valor de 100 minutos, é só multiplicar por 100. Isso. Multiplicar por 100, basta caminharmos 2 números,
para a direita. Isso, multiplicação é para a direita. Caminhando esses dois números, a resposta será R$ 45. Agora aqui, terceiro. Lucas percorreu 893 quilômetros em 10 horas, tá bom? Quantos quilômetros ele percorreu por hora? Então, aqui, ó, a situação é contrária do problema 2, porque aqui te deu o valor que ele percorreu em 10 horas, te deu o total e quer saber quanto ele percorreu por hora. Então, aqui nesse caso, temos que dividir. E dividir tem que voltar para a esquerda. Isso! Então, aqui, apesar da vírgula não aparecer, sabemos que ela está aqui no último númerozinho, no caso 3. Por 10, 0, um número apenas. Isso! Volta a vírgula aqui, apenas um número. Resposta final, 89,3. Então, estava perguntando quantos quilômetros ele percorreu por hora. Resposta, ele percorreu 89,3 quilômetros por hora. Depois, resolva as divisões mentalmente e registre o resultado. Isso, mentalmente, porque você vai usar as mesmas regrinhas. Multiplicação para a direita e divisão para a esquerda. Então, por 100, 2 zeros, vem dois números, duas casas para a esquerda. 1, 2. 7,30 ou simplesmente 7,3, que também está correto. 9.000 dividido por 1.000, ó. A gente pode já até, inclusive, cancelar. Sabe aquela história de cortar os zeros também? É uma possibilidade, porque aqui estamos trabalhando apenas com números sem vírgula nesse caso. Então, vai dar 9. Aqui, 2.600 dividido por 10, apenas um zerinho, que você também pode cancelar aqui, ó. Pode ser cancelado, tá? Resposta 260 ou 260,0. Claro que o mais utilizado, 260. Agora 5. Uma peça de fita de 9,6 metros de comprimento foi cortada em 10 pedaços de quanto? É só dividir 9,6 por 10, dividir por 10, volta um número, uma casinha. Isso. Voltou um número, uma casinha, a vírgula vai ficar aqui, ó, antes do 9. Então, 0,96, tá? Bom, 100 pedaços. 100 pedaços tem que voltar duas casas. Isso. Mas você pode até aproveitar o que você tinha feito na letra A, tá bom? Porque 100 significa 10 vezes 10, tá? Você pode apenas dar continuidade na resposta da letra A. Ou, claro, se você quiser vir aqui no início do probleminha e voltar as duas casas, tudo bem, né? 1, 2. E completa com zeros. Isso, completa com zeros. E 1.000 são 3 zeros, 3 casas decimais. Isso, muito bem. Então, o início não era 9,6, você vai voltar 3, ó, 9,6. Um número, 2 números, 3 números. Aí fica 0,0096 metros, ok? Pessoal, presta atenção. Eu vou explicar aqui para vocês um exemplo para poder ajudá-los a resolver o exercício 2 da página 125. Por quê? Porque nesse exercício pediu para completar as sentenças com os símbolos maior, tá vendo? Ó, maior que, menor que, ou então o sinal de igual que você já está bem acostumado a fazer. Só que aqui você vai ter que resolver separadamente. Então, como assim, professora? Ó, item A, a gente tem aqui 1,950 vezes 10. Vezes vai para a direita. Isso, então a vírgula vai caminhar uma casa, um número, vai ficar aqui, ó, 19,50. Aí tem que resolver do outro lado para depois comparar. Isso mesmo. Então, do outro lado, o que eu tenho? 0,195 dividido por 10. Ah, dividido vem para a esquerda. Isso. Dividido vem para a esquerda e, no caso, é por 10. A gente volta um número, uma casa. Isso. Então, a vírgula estava aqui, ó, entre o 0 e o 1. Vai voltar uma casinha. Tem que completar com 0, né, professora? Isso. Completa aqui com 0, tá vendo? O que vai acontecer? É claro que, qual foi o resultado do primeiro aqui?
19,50. O que 19,50 é de 0,0195? O que ele é? Maior. Então, aqui basta completar com o símbolo maior. Depois, letra B. 257,5 dividido por 10. Dividido, você vai lembrar, volta para a esquerda. Isso, dividido é para a esquerda, tá? Então, a gente tem 10, 10 tem um zero, falta um número, uma casa. Isso. Então, a vírgula estava aqui entre o 7 e o 5, está vendo? Vamos voltar uma casinha, um númerozinho, ela vai ficar aqui. Resposta, 25,75. Depois o sinal de... Depois, do outro lado, o que é, professora? Do outro lado, a gente tem uma multiplicação. Multiplicação é para a direita. Isso, multiplicação é para a direita. Muito bem. Vezes 100, 100 tem 2 zeros, anda 2 números com a vírgula. Isso. Então, aqui a vírgula estava entre o 0 e o 2, vai caminhar 2 números, ó. Tá vendo aqui, ó? Vai ficar aqui a vírgula. Professora, se colocar esse 0 tá errado? Não, mas usualmente fica sem ele mesmo, tá? Ficaria assim, ó, 25,75. Mas é claro que se você deixou assim, está correto também. Só depois que vai comparar. Isso, só depois que vai comparar. Então, agora você vai ver o que deu aqui na primeira parte do item B. 25,75. E na segunda parte, 25,75. Isso, então, podemos ver claramente que os dois são iguais. Letra C agora. Acompanhe aqui comigo. Vamos lá. 4,081 vezes 100. Ah, professora, vezes 100 é para a direita. Isso. Multiplicação, caminhamos para a direita. 100 tem 2 zeros, então vamos caminhar com 2 números. Isso, então a vírgula estava aqui, ó. Caminha esse número, primeiro número, e caminha outro número, aqui que dá os 2 números. Resposta, 408,1. Do outro lado é vezes 10, então caminha para a direita um número. Isso. Então, a vírgula estava aqui, ó, entre o 8 e o 1, caminha um número. Professora, aí nesse caso pode ficar 4081, 4081,0 ou 4081 apenas. Exatamente. Das duas formas está correto, ok? Vamos comparar agora? Vamos lá. Aqui a gente tem 408,1 e desse lado a gente tem 4.081. É claro que esse 408 é bem menor do que o 4.081, tá? Então, aqui você completa com o sinal menor. Estão lembrados que a gente tem estes símbolos para completar? Maior, menor ou então o sinal de igual. Finalmente, letra D. A professora vai repetir. Estou fazendo este exemplo para ajudar vocês a resolverem o exercício 2 da página 125, tá bom? Letra D. 3.680 dividido por 100. Ah, professora, dividido vem para a esquerda. Igual tá aqui nesse daí do item B. Isso, vem para a esquerda. O 100, ele tem 2 zeros, então a gente tem que voltar 2 números. Isso mesmo. Tá? Então, tá vendo aqui, ó, 100, 2 zerinhos, a gente volta 2 números. Mas cadê a vírgula? Quando a vírgula não aparece, ela está no último número. Então, ela está aqui, ó, após o número 0. Então, vamos voltar 2 números. Um número, 2 números. Resposta, 36,80. E do outro lado, dividir também. Isso, dividir também. Para a esquerda novamente. Isso. Mas agora temos apenas um 0. Então, anda apenas um número com a vírgula. Isso. A vírgula estava aqui entre o 6 e o 8.
Vamos andar para a esquerda, lembra? Porque é divisão. Um número, ela vai ficar aqui, entre o 3 e o 6. Então, professora, ficou 3,680. Isso mesmo, tá? Que você também poderia escrever 3,68. Vamos comparar? A gente tem o que aqui? Lembra, antes da vírgula nós temos 36. 36 é muito maior que 3, porque aqui antes da vírgula nós temos apenas 3 unidades, tá? Então, 36 é maior. Então, 36,80 ou 36,8 é maior que 3,68 ou 3,680, ok? Até a nossa próxima correção. Bom, pessoal, essa foi a nossa aula de hoje. Mais uma vez, a professora quer reforçar para que vocês deixem tudo corrigido aí no seu material. É importante estar colocando a data. Tem alguns alunos que ainda estão esquecendo, então, na hora que for fazer, lembra de colocar a data, ok? E claro, hoje está ficando aí com vocês a lista da avaliação do rendimento. Sem perder tempo, então, bora fazer as atividades! Bons estudos para vocês, meus queridos, e até a nossa próxima aula. Beijos, tchau, tchau!